Here we go. So, dando continuação ao segredo do verbo have, ontem a gente fez uma introdução sobre todos os momentos que a gente não usa o have, que é importante para a gente, porque no português seria uma tradução óbvia para a gente, mas não é um uso óbvio. E hoje a gente vai dar sequência já começando no passado, ok? Como a gente pode usar o verbo have em todos os sentidos que ele tem, no passado simples, ok? E a gente sabe que o verbo have, ele é irregular. Ele vai para o passado como had. Então, eu tenho have no presente, de ter, de posse. No passado, ele vai ser had, e had para todo mundo. O que a gente viu no presente simples, que tem uma variação para has, né? Na terceira pessoa, isso no passado não acontece. É had, independente da pessoa, a gente vai usar had. E a gente não pode usar ele já com not, ok? A gente vai ver que até chegar no todo modo simples, né? Até o passado, a gente precisa de auxiliar, ok? Então, aqui eu vou colocar como tive, teve, tiveram, porque no português varia muito, no inglês não vai variar. É tudo had, independente do que a gente está dizendo. Então, nessa primeira frase, vou voltar com os meus bloquinhos, que eu sou apegada a eles, eu acho que fica mais organizadinho. Então, por exemplo, quando a gente diz eu tive um ótimo dia, o dia é nosso, né? Então, ok, é posse. Eu vou usar eu e o verbo no passado. O formato dele no passado é had. Então, se eu tenho um bom dia, ou se eu estou desejando um bom dia para alguém, né? A gente usa muito, por exemplo, have a nice day. Aqui é até uma frase coringa que você já pode se atentar a ela e já começar a usar de hoje mesmo. Quando você está se despedindo de alguém, de alguma forma, você pode usar have a nice qualquer coisa que venha a seguir. Então, se é um bom dia, have a nice day, tenha um bom dia. Se a gente, aqui pode ser weekend, pode ser trip, pode ser holiday, pode ser qualquer coisa que a pessoa vá viver depois. Você pode desejar um ótimo, alguma coisa para a pessoa. Mas aqui, quando eu falo que eu tive, eu vou dizer I had. I had a nice day. Eu tive um ótimo dia. Esse nice aqui também poderia ser great, poderia ser amazing, wonderful. Quanto mais palavras a gente conhece nesse formato, é bom. Porque no inglês a gente tende a ser um pouco mais exagerado, né? Então, eu posso falar, foi bom, mas no inglês a gente costuma falar, uau, foi incrível, amazing. E aí, uns 3 ou 4 que você já conhecer para deixar muito bom e algo muito ruim, já deixa bem natural a sua fala. Então, I had a nice day. Já que tá ótimo ali, eu vou trocar para great. Nice é bom também. É bom, mas great para dar uma sensação de maior, né? Melhor. Ok, e se for she, que a gente vai sempre fazer esse par com a terceira pessoa, a gente já viu que o passado é igual para todo mundo. Então, she had a great day. Repare que quando eu falo great day, o T do great junta com o D do day, porque T e D em inglês, eles são considerados o mesmo som. É tão próximo que é como se fosse o mesmo. Por exemplo, quando eu falo T, D, repara que toda a estrutura muscular e posição da boca está no mesmo lugar, e o som é um detalhezinho que faz a diferença entre eles. Então, eles vão se juntar como se fosse o mesmo som, eles vão seguir a mesma regra de junção, ok? Então, eu falo have a great day, ele já vai direto junto. Ok, she had. Repara que a gente colocou had para I, a gente colocou had para she, qualquer pessoa que viesse aqui a gente colocaria. No nosso exercício, a gente não para nas afirmativas, né? A gente vai negar e perguntar também, porque é essencial que toda a estrutura que a gente saiba afirmar, a gente também saiba falar que não e saiba perguntar sobre aquilo. É um exercício que eu te indico, inclusive, a fazer sobre tudo na vida. Qualquer frase que você montar treinando, monta ela negando, monta ela perguntando, porque a gente precisa abraçar a comunicação em todos os seus lados, ok?
agora que tá o pó, como se diz no outro. Porque quando eu for falar que eu não tive, quando eu não tenho no presente, a gente viu aqui no presente, ó. Vou voltar aqui só para você ver rapidinho. Eu não tenho um carro. Eu preciso da estrutura don't para falar que eu não tenho. Quando eu não tive, eu preciso de novo do auxiliar do. Porque não tem como esse not entrar sozinho na frase aqui. A gente não tem a palavra, sei lá, essa estrutura aqui, ó, de hadn't. Isso não existe. Então, eu preciso do don't aparecendo aqui. Exatamente. A gente vai usar o don't no passado, ele que vai para o passado. Lembra da nossa regra, na presença do auxiliar, o chefe não trabalha. E esse não trabalha é não fazer nada. Então, ele não recebe o não e ele também não vai para o passado se tem um auxiliar. E esse auxiliar aparece em negativas e interrogativas. Então, sim, a nossa estrutura vai ser com didn't, I didn't have. Ele volta para a forma have, porque o do já cumpriu o papel de estar no passado. Não pode ter duas estruturas no passado. Então, aqui, só finalizar. I didn't have a great day. Eu não tive. E aqui eu não posso, de forma alguma, colocar aqui em cima. É totalmente errado eu dizer I don't, nem vou colocar I, não, vou colocar 100 pessoas. Don't had, não pode, porque aí você pensa que, brincando com o comparativo, é como se você contratasse um auxiliar para te ajudar, ele está no celular e você está lá trabalhando. Tipo, não pode. Então, o auxiliar trabalha, o chefe não. E eu também não posso ter os dois no passado. Eu também não posso ter didn't had. Não posso, ok? Mas a única forma aceitável de falar que não no passado, e o bom dessa estrutura, que ela é chata, mas ela é usada para todos os verbos comuns, todos os verbos irregulares. Todos os verbos regulares e irregulares que não são to be nem modais, todos os verbos comuns, ok? Então, você acostuma com a estrutura e qualquer verbo vai seguir essa mesma lógica. Eu vou usar don't e eu vou usar have. Eu também posso usar doesn't, né? Não, porque não vai ser, se é passado, não tem don't, é didn't. Didn't have. Essa vai ser a estrutura que eu vou usar. Então, aqui poderia ser didn't love, poderia ser didn't. Pronto. Didn't have. Poderia ser didn't cook, didn't go, didn't walk, didn't work, por aí vai. Então, independente do verbo, vai ser a mesma estrutura. Ela é chata, mas pelo menos ela é constante, né? I didn't have a great day. Quando eu for perguntar se você teve um bom dia, eu vou usar a mesma âncora do you, só que no passado. Então, did you? Did you? Não faz sentido eu perguntar se eu tive um bom dia, né? Eu deveria saber disso. Então, vamos perguntar se did you have? Vai ficar did you have a great day? Você teve um ótimo dia? Did you have a great day? Isso aqui é muito comum quando a gente pergunta se a pessoa teve um bom momento, um bom dia, no sentido de se ela se divertiu, sabe? É bem comum em inglês, até mais do que no português. E aí a mesma lógica aqui. Quando eu for falar que ela não teve, eu preciso colocar essa estrutura aqui que vai funcionar para qualquer pessoa. Então, não importa se é she, se é he, se é they, vou dizer she didn't have a great day. Ela não teve um ótimo dia. Coitada, poor her. Vou colocar uma expressão para você aqui, ó. Poor her. Que é como se fosse, tadinha dela. Você pode usar isso aqui para tudo. Poor you. Que dó de você. Poor him. Pobrezinho dele. A gente já matar vários coelhos com uma palavra só, né? Por que não? E agora, quando a gente vai perguntar se ela teve, a gente vai usar a mesma estrutura. Did she have a great day? Tá vendo? Ele não é, em si, ele não é tão
difícil, ela é chata, porque é diferente, a gente não está acostumado com essa estrutura no português. Mas, como eu disse, ela é estável, né? Ela vai acontecer para a maioria dos verbos, ou para praticamente todos os verbos. Então, vale muito a nossa energia, ok? Fez sentido até aqui? Alguma dúvida? Vou fazer mais uma com você e a última eu vou deixar de tarefa, porque você vai ver que as coisas começam a ficar tudo iguais, ok? E isso é ótimo para a gente. Não é ruim, não, porque por mais que a estrutura seja complexa num primeiro momento, se a gente encara ela por tempo suficiente, ela começa a ficar boa, porque o inglês, ele é assim. Ele tem a estrutura e ele vai se aplicar daquele jeito. Não é tão variável, não é tão imprevisível, digamos assim. Ok? Continuando, eu tomei café da manhã cedo. A gente viu que a gente vai dar preferência e vai usar para refeições e tudo que a gente come ou bebe. O café da manhã a gente já sabe que é breakfast, nada de bray, ok? Bem bobado, bem aberto. Breakfast. Então, se eu tomei, eu estou afirmando que eu tomei, eu vou dizer had. I had breakfast. Agora, café da manhã cedo. Se for cedo, eu posso usar simplesmente early. Eu também posso usar early in the morning. Fica meio duplicado o sentido, quase um pleonasmo, porque é cedo pela manhã, mas também é usado, ok? Deixar como opção para você. I had breakfast early in the morning. Tomei café. Vamos colocar outra pessoa para tomar café aqui, então. A gente já viu que... vamos colocar nós tomamos, porque aqui poderia ser he ou she, tanto faz, ok? Vamos colocar que nós tomamos. We had breakfast. Tá vendo que a gente deixa tanta força nesse que não sobra força para o D. Então, o segredo da gente não deixar, não acrescentar som nas palavras, né? Porque no português a gente tem muita dificuldade de finalizar a palavra de forma seca. Então, por exemplo, eu vou falar Facebook. Por que eu coloco esse i? Porque é da nossa natureza, da nossa origem do português, ter essa necessidade de fechar, porque é o padrão que a gente está acostumado a vida toda. No inglês, não, a gente fala Facebook. Então, o segredo está em colocar a força na vogal. Por exemplo, no Facebook. É face, tá vendo? Muita força no E. Book. Facebook. A gente coloca muita força na vogal. E aqui é a mesma coisa. I had. Esse do had, ele é bobado. Ele é um A gente abre, não há, nem A nem é. Abre a boca e só sai. Had. I had breakfast. I had breakfast early. Eu tomei café da manhã cedo. Pode ser early in the morning? Pode também, claro. Early in the morning. Agora, você já está acostumado e você já sabe que quando eu for falar que eu não tomei café da manhã, a estrutura que eu preciso usar para negar esse had aqui no passado envolve o auxiliar no passado. E na presença, chegou o auxiliar, o chefe cruza os braços dele na hora. Na hora. Então, quando eu não tomei, I didn't have. I didn't have breakfast. I didn't have breakfast early in the morning. Não tomei café da manhã cedo. Não tenho outra opção de falar isso aqui, ok? Então, se eu for, não fui. I didn't go. Eu não gosto. I didn't like. Eu não sabia. I didn't know. E por aí vai. É só uma questão de acostumar mesmo, que você vai ver que não é tão assustador assim. Quando eu for perguntar se você tomou, eu começo a minha pergunta com auxiliar já no passado. Então, did you have breakfast? Did you have breakfast early in the morning? Você tomou café da manhã cedo? Did you? Ou eu posso falar com i, do mesmo jeito. Não vai mudar essa estrutura do não.
Então, vou dizer, nós, we didn't have, não tomamos breakfast early in the morning. Não tomamos café da manhã cedo. Aí não faz sentido eu perguntar se nós tomamos, né? Eu deveria saber disso. Mas na estrutura caberia, did we have breakfast? Ou aqui eu posso trocar a pessoa, então eu posso perguntar vocês. E uma outra dica que é legal também para a gente unir a usabilidade, né? Quando eu falo did you, por exemplo, eu quero saber se did you have breakfast, seguindo no mesmo jeito aqui. Early in the morning. Esse you tanto pode ser uma pessoa só, como pode ser mais de uma pessoa. É muito, muito, muito extremamente comum mesmo a gente tá falando com um grupo de pessoas e para não parecer que você tá falando com uma pessoa só, você usa you guys. Então, tem um grupo, você está, tipo, hospedado, tem um grupo, tem uma família, tem uma galera qualquer, que sejam duas pessoas. Se você quer deixar claro que você está se dirigindo a mais de uma, você pode usar essa estrutura. Did you guys have breakfast? Você já abrange todo mundo e não fica nenhum pedaço, nenhuma sombra de dúvida de que você não está falando com uma pessoa só. Ok? Did you guys have breakfast early in the morning? Olha como fica natural. Não fica legal? Did you guys have breakfast early in the morning? Ah, queria ouvir sua prática, hein? Muito bom, muito bom. Lembrando de praticar em voz alta. Muito importante, ok? Tão importante quanto estudar é a prática em voz alta. Essa aqui eu vou deixar para você como tarefa, para você fazer. Então, ó, eu tive uma reunião ontem. Eu posso dizer, colocar só no presente. Eu tive uma reunião. Eu tive, I had, a estrutura já vai no passado. I had uma reunião, a meeting, ontem, yesterday. Tudo certo? Quando eu for falar que não, quando eu for perguntar, você já tá ligado. Agora vamos fazer com... Vamos fazer com ele, né, coitado, que ele ficou de fora. He had, tá vendo que o verbo não se mexe, é had de cabo a rabo enquanto eu tô afirmando. He had a meeting yesterday. Ok? Vou deixar como tarefa para você fazer as negativas e interrogativas dessa aqui, seguindo o nosso padrão. Você vai ver que a sua vida não vai mudar em nada depois dessa estrutura aqui. Digo, nossa, parecendo que vai fazer sim diferença. Né? A estrutura, ela não vai mudar. Você não vai ter surpresas em relação a isso, porque elas vão ser sempre nesse sentido. Agora, começa um jogo interessante, muito interessante, porque nós vamos começar a ver o present perfect. Relembrando para você como funciona um present perfect, a gente vai usar o present perfect para coisas que já aconteceram, então, apesar desse nome present, ele tá falando de presente, e tem uma certa influência, né, no presente, mas vamos nem pensar nisso. Ele é um passado, como um passado qualquer. No português, a gente usaria ele um passado normal, só que ele é usado e amplamente usado, não é uma frescura, ok? Para quando a gente está falando de coisas que aconteceram já no passado, mas que eu não estou me importando com quando aquilo aconteceu. Então, eu uso ele para falar coisas que aconteceram, que são meio que uma experiência para mim. Coisas que eu tenho feito, coisas que eu fiz, que aconteceram. E a fórmula dele, ele tem uma fórmula, né? Ele tem um auxiliar que, por acaso, ó, só por acaso, é o próprio have. Então, faz parte da fórmula, ok? Esse have ou has, dependendo da pessoa, eu vou ter um verbo no particípio. Isso significa que eu vou usar aquela terceira coluna dos verbos. Não indico que você memorize aquilo, porque não faz muito sentido, mas sim que você pegue os irregulares e dê um foco neles, na criação de frases, para você se acostumar com as estruturas. Mas aqui no particípio, se o verbo é regular, ele é normal, como um passado qualquer. Então, por exemplo, work, que é o verbo comum regular, ele é worked, com ED normal, no particípio. Mas verbos irregulares não são.
inclusive o próprio have, mas o have ele é um irregular, quase irregular, já explico. Mas, por exemplo, aqui a gente usaria done, se fosse o verbo do, a gente usaria aquela terceira coluna, ok? E esses verbos a gente acostuma. Verbo irregular não tem o que a gente faz, né? A gente acostuma com a pessoa deles. Então, faz parte da nossa fórmula. Ponto. Quando eu estou falando do verbo had, o passado simples dele é had, como a gente acabou de ver, ó. E ele é, por acaso, exatamente igual no particípio. Ele não tem nenhuma terceira forma de se falar. Então, quando eu vou usar ele aqui no passado, no particípio, ele é had também. Isso significa, exato, isso significa que eu vou usar have had. Mas eu não vou ligar desse verbo estar igual. Na verdade, eu vou acostumar com isso, né? É uma das coisas que vai goela abaixo, porque não existe procurar a lógica do português. Isso. Por exemplo, o verbo eat, ele vira eaten. Eaten. Tem uma listinha de verbos que terminam com N. Por exemplo, forget, forgotten. E a gente acostuma com eles, ok? Faz amizade. É um grupinho meio descolado da escola, a gente faz amizade com eles. Mas o verbo had, ele vai aparecer aqui cumprindo o papel dele de ser had. E a boa notícia em relação ao present perfect é que essa fórmula aqui, não muda. Então, o máximo que eu vou fazer é negar e inverter para virar pergunta. Lembrando que o have é o auxiliar, então quando eu vou negar, o not vai nele. É para isso que ele está aqui, ok? O auxiliar está aqui para cumprir esse papel de negar, de receber esse not e de se inverter. Eu já falei isso tantas vezes, você já deve estar enjoado de me ouvir falar isso, mas preciso ser repetitiva, né? Ele está aqui com essa função, e por ele ter essa função, ele não tem tradução. Eu não vou procurar um sentido, eu não vou pensar em tinha tido, não entra por esse caminho, porque não funciona. Não funciona. Toda vez que você encontrar, a gente vê muito conteúdo assim, né? Muita tradução do, eu tenho trabalhado muito e tal, ultimamente, mas isso aqui é com muito pé atrás, com muito cuidado. Por quê? Para a gente não cair na dependência de traduzir esse have. Porque isso aqui seria um tipo de uma gambiarra para a gente entender na luz do português. Porque, na verdade, na luz do inglês, ele vai funcionar muito mais como um verbo qualquer no passado. Talvez pelo o verbo have e o verbo be, o to be, que vem como been, ele até tem essa tradução e funciona, como tenho tido, tenho estado, tem sido, até funciona um pouco mais. Mas não é sempre que vai dar certo, ok? Tem vários contextos que mais atrapalham do que ajudam. Então, a gente vai com cuidado com ele. Mas, basicamente, é isso aqui, ele não vai mudar. Então, quando eu falo que eu tenho tido muito trabalho, esse tido trabalho é meu, eu tenho. Quando eu falo no presente, I have. Nessa tradução de tenho estado. Pois é. Então, assim, eu não gosto muito das fake news, né? De como o inglês ele é ensinado de uma forma muito. Coisas que depois aquilo vai se mostrar como uma coisa que não era aquilo. Tipo assim, tipo o caso do ING, que a gente estava falando ontem, né? Eu passei por várias coisas e me incomodava muito quando eu estava estudando exatamente isso. Quando eu achava que eu tinha aprendido um negócio, daí, sei lá, uma semana eu vi uma estrutura nada a ver com aquilo que eu tinha aprendido e eu falava, poxa, eu tinha uma sensação de desmoronar, sabe? É como se eu estivesse construindo um castelinho de Lego, sei lá, e eu falava, entendi isso aqui, já posso seguir para aumentar o meu castelo para cá. De repente, eu descubro uma estrutura, e aí aquilo caía tudo e eu me dava uma insegurança. Passa por isso, né? Me dava uma insegurança enorme, porque eu falava, caramba, acho que eu nunca vou aprender isso então, porque toda hora tem um negócio novo. É tipo traduzir ao pé da letra. Tudo isso é ruim pra gente, gera uma insegurança. Para mim era horrível, me dava um desânimo real, de verdade. Eu falava, cara, não vou aprender isso. Não vou, não vai ter jeito.
Porque às vezes a gente já está dando murro em ponta de faca, tendo pouco tempo, enfim. A gente desanima. Então, o que eu posso fazer para já trazer para você o problema que eu tinha antes, e o conselho que eu posso te dar aqui vai com cuidado com esse negócio de tenho feito, tenho tido, tenho não sei o quê. Porque na maioria das vezes, a gente não vai traduzir isso assim, tenho feito, não vai fazer sentido. Ele vai ser um passado comum, um passado comum. Um exemplo nada a ver com have, mas se eu falo assim, ó, I've cooked pasta my whole life. Eu até posso entender que eu tenho cozinhado macarrão a minha vida toda, mas não é o que ele está dizendo, sabe? Ele falou, eu cozinhei macarrão a minha vida inteira. Eu cozinhei. E esse cozinhei, ele está muito mais perto do que o nativo ouve, do que o nativo entende quando ele está falando isso, do que do nosso eu cozinhei, do que do nosso eu tenho cozinhado. Entende? É como se eu falasse eu tenho cozinhado fosse uma coisa muito mais frequente, sei lá, e não necessariamente, entende? A gente vai pensar no present perfect com carinho, porque ele é necessário, por isso que eu bato nessa tecla, porque se fosse uma firula, eu já falava, gente, isso aqui é uma firula, você pode usar se você quiser, mas não precisa e tudo mais. Não, a gente precisa dele. Eu também descobri tarde demais que eu realmente precisava, porque eu ignorei ele boa parte da minha vida. Né? Eu pensava, se eu sei falar o passado simples, eu não preciso disso. Eu vou falar. Só que não é a mesma coisa, ok? Bom, dito isso, temos desabafado. Vamos lá. Vamos entender, então, como. Aqui faz sentido eu tenho tido, tá vendo? Porque a gente está falando de ultimamente. Então, se é ultimamente, ok, né? Eu tenho tido. Mas vamos lá. Eu vou usar o have da fórmula e o had, que também é da fórmula. I have had. I have had. E eu vou seguir o nosso restante da frase normal. Então, se é muito trabalho, a lot of work. A lot of work. Esse ultimamente, o que te vem à mente para falar ultimamente? Vem alguma coisa? Geralmente, eu gosto do lately. Poderia ser lately. Poderia ser these days. Lately, ok. Com A, ok? Lately. Muito bem. O que a gente escuta de verdade é I've. I've had. Por quê? Não adianta também a gente lutar contra contrações. Eu lutei contra contrações muito tempo, falei, não vou contrair nada, é um trabalho inútil, mas isso é nadar contra a maré. Então, contraia tudo que você puder. I've had a lot of work lately. Tive muito trabalho ultimamente. Eu ainda prefiro tive. Talvez porque depois de ter quebrado a minha cara com o tenho tido e tudo mais, eu prefiro tive. Tive muito trabalho ultimamente, por isso que eu não respondi sua mensagem. Bullshit. Vamos pegar o have, o she agora. A gente sabe que com she, a nossa fórmula aqui, ó, a gente não vai usar have, a gente vai usar has. Lá desde os primórdios, né, que a gente viu. Isso não muda, ok? Isso é lei estrutural. She has had a lot of work lately. Ela teve muito trabalho ultimamente. Então, por mais que possa tenha tido, teve, sei lá. Vamos pegar o teve, que eu fico mais confortável e eu sei que funciona. She has had. O nativo fala esse has? Não fala. A menos que ele esteja tentando gritar com você, ele não vai falar, ele vai falar she's had. She's had. Aí a gente aprende isso aqui e acha que isso é to be. Eu achei muito tempo. Não é to be. Se tem um particípio depois, não é to be. Isso a gente aprende com o tempo a reconhecer. Não é uma questão para você se preocupar, falar, meu Deus, como que eu vou saber se é to be, não é to be? Pega a estrutura e usa ela inteira, ok? Agora sim, nós vamos fazer uso do nosso auxiliar. Repara que aqui ele não foi usado, ele está presente, porque ele faz parte da fórmula. É tipo uma bolsa que você compra com alça e não usa alça naquele momento. Tipo, tá parada ali. Só que quando eu for falar que não é a hora que eu vou precisar dele. Porque eu não posso deixar o not solto na frase. Então, eu vou dizer, agora não contrai mais, porque eu vou contrair o auxiliar com not. I haven't. Eu posso não contrair
posso não contrair. I have not. Mas aqui eu vou estar praticamente discutindo com a pessoa. Eu estou deixando esse não tão forte, por algum motivo ele é muito importante. As contrações ajudam muito para desenvolver o listening, pois os falantes não falam palavra por palavra. Exatamente. Exatamente. Então, a gente já pegar, eu falo o bebê da fonte, né? A gente já pegar como é, porque acabaram demonizando o inglês do nativo, né? Ai, meu Deus, não posso falar como nativo. Mas é ele que a gente tem que entender. A gente não vai falar igual ele, tipo, ai, meu Deus, meu inglês está ruim porque eu tenho sotaque. Nada disso. Mas é o nativo que a gente precisa entender. E nativo de onde? Isso também é importante. Nativo, eu vou focar no listening, falando, pegando o gancho do listening. Qual nativo faz mais sentido para eu me preocupar? Por exemplo, quando eu aprendi inglês, eu não tinha nenhuma necessidade, assim, de entender ninguém, porque não era trabalho, nada. Eu não tinha preocupação com isso. Se você mora na Inglaterra, você vai consumir o máximo possível de conteúdo do inglês britânico, porque aquele nativo está na sua mira. Se você mora na Irlanda, alguma coisa da Irlanda, tá no, enfim, mas a contração é como eles falam. Então é nadar contra a maré, né? I haven't had, eu não tive, a lot of work lately. I haven't had. Eu não posso também não ter esse do haven't. Vou colocar a pronúncia dele aqui, ó. Ele tem que sair como haven't. O T é quase nada. Haven't, mas o N tem que ter. Nem vou pôr esse T porque ele não aparece mesmo na pronúncia, mas o N tem que aparecer. O inglês do Canadá ele é mais parecido com o americano, mas tem uma diferença pequena, assim. Eu acho que, comparativamente, talvez seja parecido com se a gente compara dentro do Brasil, assim, mas não tão diferente. Talvez talvez alguém de São Paulo com alguém do Sul, assim, que você percebe que tem uma diferença, mas os dois dobram o R, aquela coisa assim, é mais parecido com o americano. I haven't had, tá vendo? Repara o N, haven't had a lot of work lately. Agora, quando eu quero perguntar, que eu não tenho not, né? No geral, não. Eu vou inverter, porque é para isso que ele está aqui. Então, eu vou perguntar se você teve. Eu vou perguntar, had, have you had a lot of work lately? Você teve muito trabalho ultimamente? Porque na teoria e na regra, eu só vou usar o did you, igual eu fiz aqui, ó, no passado simples, se eu tenho um marcador de tempo. Ou se na minha frase, mesmo que dentro da frase eu não esteja falando de quando, na conversa você sabe exatamente de que período eu estou falando. Então, eu não preciso ficar falando ontem, toda hora, se a gente está conversando sobre algo que aconteceu ontem. Eu vou usar tudo no passado simples. Agora aqui é ultimamente. É um tempo, é um período, não é um dia. Então, eu vou usar o present perfect. Ok, vamos fazer com she. Com she a gente usa has. Então, has com not, hasn't. É a única hora que ele vai aparecer com have. Surgiu essa questão ontem. É a única hora que a gente vê essa estrutura aqui, ok? Nenhum outro momento da sua vida vai ter essa estrutura aqui, a não ser com present perfect. E o nosso castelinho fica tranquilo em pé. Então, she hasn't had. E aqui também pode vir qualquer verbo depois no particípio. Então, tem uma certa paz. She hasn't had a lot of work lately. Ela não teve. Quando eu quero perguntar se ela teve, eu vou inverter, normal. Has she had, que é a nossa fórmula. Has she had a lot of work lately? Pegou o padrão? O meu grande objetivo com essas aulas é que você pegue o padrão, ok? E aí não é que o nosso trabalho termine por aqui, porque eu aprendi um padrão, agora eu vou aplicar esse padrão que eu aprendi. Então, eu vou testar com outros verbos e tudo mais.
Ontem eu tinha falado sobre o verbo do, que eu tinha feito já um segredo do do, mas eu não fiz ainda. Então, o nosso próximo é o do. Eu tô pegando os mais desafiadores, porque os outros que são bonzinhos, eles são mais fáceis de aplicar, né? Tá, agora eu tive muitas reuniões. Repara que aqui, vou até tirar aqui, porque parece que eu tô com duas conversas, né? Eu tive muitas reuniões. Eu não falei quando. Então, não falei que foi ontem e tal. Esse é o ponto, ok? Se eu tenho um marcador de tempo, eu mato o present perfect e eu vou falar normal como simple past. Eu tive. Você já vai estar ligado aqui que a gente vai seguir a nossa fórmula. Então, se eu tive, eu vou dizer I. Não posso esquecer do have, porque ele faz parte da nossa fórmula. I have had. Muitas reuniões. A lot of meetings. Vou trocar esse a lot, porque para você acostumar com outras estruturas de muito. Então, a lot seria um ótimo. Se ele já vem naturalmente na sua fala, pensa em several, por exemplo. Several quer dizer muitos. Aqui poderia ser a bunch também, mas several eu acho que seria o segundo mais nesse contexto de meetings, ok? O que a gente vai ouvir de verdade aqui? I've. Não vai ouvir have. I've had. Agora, se fosse uma mãe com uma chinelada, ela falaria I have had. Ou então alguém teimando muito, né? I've had. Agora vamos trocar a pessoa aqui, vamos falar eles. Eles tiveram muitas reuniões. A gente vai pegar a pessoa, they, vamos aplicar a nossa fórmula. Então, they, já vou colocar contra ele. They've had several meetings. Plural aqui, senhora. They've had several meetings. Eles tiveram muitas reuniões. Ok? Tá falado. Tiveram. Não falei quando, não falei, não importa o dia, não foi mês passado, não foi semana passada. Tiveram muitas reuniões. E aqui eu poderia seguir, sabe? Eles não resolveram o problema. Vou colocar uma mais longuinha aqui, ó. E eles não resolveram e o problema. Então, eles tiveram muitas reuniões, já vamos seguir aqui com a nossa negativa. E eles não resolveram. Se eles não resolveram o problema, a gente já sabe que é uma estrutura negativa. Resolver problemas é o que vai vir à nossa mente. O que tiver à mente para falar resolver problema? A gente tem algumas opções. Poderia ser, por exemplo, solve. A melhor palavra para resolver é solve. Yes, solve, very good. E eles não resolveram. Então, vai ser they've had several meetings, and a gente repete o they, porque a frase não pode ficar sem o sujeito, né? And they não resolveram, então vai ser a nossa fórmula com haven't had, da fórmula, não vamos esquecer deles. They haven't had solved the problem. The problem, the issue. Tentando sair do óbvio aqui para te dar mais vocabulário. Então, problem, toda vez que eu falo problem, ele é um problema meio muito ruim, sabe aquele problema irritante? Ai, meu Deus, um problem. Agora, um issue já é um problema, tipo assim, vou resolver, é um problema que acontece. Ele faz parte do cotidiano ali, esperado da situação, e geralmente ele é um pouco mais leve em relação a business, ok? Então, they haven't had solved. Eu não posso não ter o had aqui, porque eu deixo a minha fórmula incompleta. I've had several meetings. Ok. Achei que eu já estava trocando as pessoas, mas ok. I've had several meetings and they haven't had solved the issue. Fez sentido ela sendo mais longa assim? Eu gosto dela longa, misturando, porque a vida real é meio longa, né? Não é só frasezinhas curtas, não. Ficou confortável? Deu para entender? Eu posso colocar até mais frases longuinhas depois. Longuinhas, não longonas, para a gente ficar descabelado, não. I've had several meetings and they haven't had solved. Isso aqui a gente vai falar num bloco só para fazer sentido. Se na hora que a gente fala, não, eles meio que se quebra,
tira a lógica, tira a entonação, a pessoa fica com dificuldade de entender, mesmo a gente estando falando certo. Então, ó, I've had several meetings and they haven't had solved the issue. Ok? Ficou bom? Me dá um retorno aí para eu ver se eu posso simplificar se precisar, ok? Segundo, com they agora. They've had several meetings. Eles tiveram muitas reuniões. E aqui seria a mesma estrutura aqui do final, né? Então, vamos falar que eles não tiveram, simplesmente. They haven't had several meetings. Não tiveram. Fazendo a pergunta, a gente vai só inverter. Então, eles tiveram muitas reuniões? Have they had? Have they had several meetings? Have they had several meetings? Eles tiveram muitas reuniões? Aqui está muito parecido, né? Vou colocar com... eu não vou nem colocar de novo, porque ele vai ficar igual. Have they had? Vamos trocar para he. He, então vai ser has he had, fórmula, several meetings. Ok? Mas independente de quem a gente coloque nessa frase, a estrutura vai ser exatamente a mesma. A única opção que a gente tem aqui é de trocar a pessoa, mas a estrutura não vai mudar, a menos que seja esse have e has, ok? Ok, número 3, eu vou fazer a afirmativa e vou te deixar as negativas e perguntas como tarefa também. Então, ó, eu tenho tido muitas dificuldades, ou eu tive muitas dificuldades. Ok, então eu tenho tido, ou eu tive, mesma forma, ok? Não vai mudar, também que já está repetitivo. I've had. Muitas dificuldades pode ser many problems, pode ser many difficulties, com o T. O T é bem suave do bom dia, minha tia. Lá na pontinha é o T e o D perfeito para inglês. Difficulties, tá vendo? Difficulties, bem suave. Pode ser issues também, trouble. Trouble já é encrenca, né? Então pode ser problema mais sério, tipo com a polícia. Ou she. Vamos colocar she de novo. She's had many difficulties. Ela teve muitas dificuldades, muitos problemas. Vendo como fica bem natural com teve? Ok? Fez sentido assim? Não deixe de praticar em voz alta. Pode pegar outros verbos para praticar também. Coisas que façam sentido na sua vida. Pelo menos umas 2 ou 3 frases. Tudo isso vai ajudar.